Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Muito bem, pessoal, vamos lá. Primeira parte com relação... Vamos ver o que a gente faz numa prova e o que observa na hora que você lê a questão. Porque é muito diferente você pegar, levar o material para casa, resolver em casa, ou até quando o professor entrega em sala de aula para você e dá um tempo para você resolver, a situação é totalmente diferente daquilo que ocorre na hora da prova. Aquilo que não perturbaria você comumente numa aula normal, numa resolução, num simulado, passa a perturbar você no dia da prova. E por incrível que pareça, há pessoas que se preocupam, que se perturbam com os outros. Há pessoas que se desligam na hora da prova. Se o cara do lado cair, o cara nem vê. Ele continua fazendo a prova. Cai telhado, cai teto, desmonta o prédio, ele está lá. Junto com a prova ainda. E se der uma explosão, ele sai correndo, ele sai com a prova correndo na mão resolvendo. O cara não... Isso porque alguém mandou correr, né? Instinto já. Entendeu? Não há... E a gente não observa certas coisas. Primeiro, não acredite nas mentiras que contam por aí. Que primeiro você lê a questão e depois você vai resolver a parte de texto. Isso não existe. Isso é burrice elevado à 10ª potência. Lê primeiro a questão e depois resolver ler o texto. O nosso cérebro não faz duas coisas importantes ao mesmo tempo. Por isso que é melhor você beber e dirigir do que você dirigir falando ao celular. É muito mais arriscado e muito mais perigoso. Porque quando você bebe e dirige, o cérebro não se preocupa o fato de você ter bebido. Ele está ligado normalmente 100%, a não ser o cara que perde totalmente a noção mesmo. Quando você está ao celular, ou o cérebro vai prestar atenção ao que você está fazendo na rua, na direção, ou vai prestar atenção ao que a pessoa está falando. Ele não consegue fazer duas coisas importantes. Então, na hora da prova, você tem que primeiro ler o texto, porque se você for ler o texto procurando a resposta da questão, você não vai entender o texto. E quem não entende o texto não consegue resolver. Primeiro leia o texto por completo. Só depois de entender o que o texto diz, é que deverá ler as questões e resolvê-las relendo o texto se necessário. Se o texto for expositivo, apenas siga, não é diga, tá? Siga a ordem dos fatos e ideias. O que ele está expondo ali? Qual é a sequência disso que o autor está falando, né? Se for expositivo, argumentativo, o cara dá uma ideia e vai defender a sua ideia, tá? Vai usar argumentos para defender a sua ideia, o que você faz? Siga a ordem dos fatos e seus argumentos. Grife cada um se necessário. Não se esqueçam de que, se eu quero saber o que o autor vai falar, é o primeiro parágrafo, gente. Se eu quero saber o que o autor concluiu, do que ele propôs no primeiro parágrafo, é o último parágrafo. O que está entre o primeiro parágrafo e o último são argumentos, são contestações, são fatos que ele usa para justificar aquilo, né, que o levou a escrever sobre o assunto, que está na introdução, e o que vai levá-lo a concluir no último, na conclusão, no último parágrafo. Certo? Fundação Carlos Chagas, muitas vezes, ela tira uma parte do texto, então você fica sem conclusão. Que ela vai lá, pega de um livro, né? O texto tem 10 folhas, ela vai lá, tira uma parte lá e pronto, e põe aquela parte lá. Então daí se torna mais complicado às vezes, porque você não tem o quê? A noção total do texto, do autor, vai se limitar àquela situação que está ali. Por outro lado, eu acho isso até melhor, porque ele vai trabalhar mais, daí a Fundação vai trabalhar mais com dados que estão ali, do que na verdade com fatos relevantes concernentes toda a argumentação do texto, entende? Então, daí fico mais ligado em quê? Em dados, no momento, históricos, fatos que estão ali agrupados. É bom fazer uma marcação quando alguma coisa chama a sua atenção durante a leitura, porque o cérebro passa a fazer a separação certinho, entre tal e entre tal. Quando você tem uma questão, já sei, o cérebro já diz, está entre aquela palavra que o cérebro passa a ter o quê? Um ponto de referência dentro do texto. Muito bem. Questão redacional. Nós fizemos aí algumas, né, durante o nosso curso. Quando se trata de uma questão para verificar a redação, faz-se necessário verificar toda a questão gramatical, inclusive a pontuação e principalmente a clareza, porque eles vão falar, está clara e correta.
Não dá para entender? Não dá para entender, joga fora, passa adiante. Olha só, nós temos aqui um exemplo da questão redacional, né? Aliás, dois exemplos. No primeiro caso, vejam que eles vão trabalhar bem a questão gramatical. Diz assim, nós fizemos isso também. Atente para a redação das seguintes frases. Costuma passar por verdadeiro a afirmação que todos os meios... Já pus corrigido ali. Porque eles fizeram assim, ó. Costuma passar por verdadeiro, não é por verdadeira, é por verdadeira, porque a afirmação. E a afirmação é o nome que pede complemento, regido de preposição de. Vejam, primeiro foi um erro de concordância nominal, verdadeiro, né, de verdadeira para verdadeiro, então tem que corrigir, concordância nominal. Segundo, um erro de regência, é a afirmação de que todos os meios são válidos quando os fins são legítimos, não onde. Ele está tratando de tempo, não de lugar. Quando os fins são legítimos, mas nem por isso devemos considerá-la uma afirmação óbvia. Não tem nada a ver com esse enquanto. Enquanto é uma palavra que determina um espaço de tempo, vai indicar tempo. Ou é a mesma coisa que nesse ínterim. Né? Enquanto isso, enquanto uma chorava, a outra dançava. Sabe? É uma totalmente diferente, não tem nada a ver. Enquanto jovens e adolescentes da nossa sociedade brasileira, isso não existe, certo? Muito bem. Daí, então vejam, houve erro de concordância nominal, de regência e na aplicação correta do termo, da palavra, tanto quanto ao quando, ele colocou onde, e ao fato de enquanto não existir aí. Há casos que tornam difícil, porque há distinção. Veja que difícil é um predicativo do objeto. E tornam o que difícil? A distinção. Eu tenho aí um objeto direto. Então, difícil, a distinção. Erro de concordância nominal. É entre o que é justo ou não. Por isso é necessário. O que é necessário? Uma educação. Então é necessária mais um erro de concordância nominal. Atenta para que se discriminem. Porque quem discrimina, discrimina o quê? Verbo transitivo direto, mas se o objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. O que se discrimine, então? Os valores morais, os vícios, as virtudes, o sujeito composto. O primeiro elemento, mesmo estando depois do verbo, eu posso concordar com o mais próximo, mas o primeiro elemento que está ali, o mais próximo, também está no plural. Então só pode ser discrimine. E é discrimine, né, que é de retirar o crime, né? Não tem nada a ver com discrimine aí, é discrimine. Muito bem. Então, a única que está certa vai ser a 3. Por isso, a resposta é a letra E. A rigor não constitui exatamente um privilégio o fato de sabermos avaliar moralmente os nossos atos, pois tal discernimento implica maior responsabilidade em todas as nossas decisões. Tá aí, é a única certa. 3, resposta a letra E. Olhem agora, está clara e correta a redação da seguinte frase. Vejam que eles vêm insistindo em erros de concordância, em erros de regência. Na primeira, os detalhes estatísticos e os pormenores técnicos são irrelevantes, se confrontados com as dores reais de cada um dos atingidos pela guerra. Tá aí a resposta é a letra A. Não tem um erro. A B. É irrelevante haver, porque é existir. Todas as provas da Fundação Carlos Chagas está lá o verbo haver. Tá? Haver tantos dados estatísticos ou pormenores técnicos, confrontando-se com aqueles, ou se confronta a, é confrontar com, então tem que colocar o com e tirar aquele acento indicativo de crase, inclusive do aqueles, né? Muito bem. Atingidos pelas dores reais de uma guerra, mesmo assim, feitas as correções, o que acontece? A coisa ainda fica obscura. Não sabe bem o que está sendo dito, né? Você fica assim, tá, e daí? Esperando alguma coisa a mais. Né? Muito bem. A C, se viermos, o verbo é o verbo vir, né? Ele está no futuro subjuntivo, se eu vier, se tu vieres, se ele vier, se nós viermos.
Se viermos a confrontar os pormenores estatísticos e os detalhes técnicos diante dos horrores da guerra, o que resulta é que é irrelevante. Porque é aquilo que resulta que é irrelevante. Por isso, tem que ser irrelevante. E além do mais, ainda está bem... Ficou assim, né? Tá, e daí? Cadê o perfume? Né? Então, muito bem. Os horrores da guerra, quando confrontados, porque são os horrores, com miudezas técnicas, erro de concordância de novo, com miudezas técnicas ou números estatísticos, parecem, porque são os horrores, parecem menos irrelevantes, porque são os horrores, do que de fato é. Porque parece. Então presente. Certo? E aí, mais um erro de concordância, né? Os horrores da guerra fazem, porque são os horrores, perder a relevância dos números e dos detalhes técnicos ao destacar a dor de quem foi realmente atingido por eles, que são os horrores. E o erro no referente aqui, no uso do pronome, né? Um erro de coesão. Então tá aí. Isso é a questão redacional. Como que acontece com a voz verbal? Claro, nós não colocamos tudo, senão a gente levava aí meia hora só falando de voz verbal, porque hoje a Fundação ela tem 4, 5 formas de cobrar vozes verbais, né? Tanto da ativa para a passiva, quanto da passiva para a ativa, ou aquilo que é possível passar para a voz passiva, ou aquela que não pode ser passada para a voz passiva, tem tudo isso. Ou da própria passiva analítica para a passiva sintética, da passiva sintética para a passiva analítica também, tá? Que daí não é mudança de voz, né? Porque voz passiva analítica, voz passiva sintética, a voz é a mesma, não é mudança de voz. Mudança de voz é quando da ativa para passiva, da passiva para ativa, né? Muito bem. Não se esqueça de que o objeto direto da voz ativa torna-se sujeito na voz passiva. Mantém a mesma estrutura e tempo verbal. Quando eu passo da voz ativa para passiva, a analítica vai aumentar um verbo, lembra? Que é a entrada do verbo ser na questão. Muito bem. Mantém a mesma estrutura e tempo verbal. Ao passar um verbo para a voz passiva analítica, ele receberá o apoio do verbo ser. Na maioria dos casos, ao passar para a voz passiva sintética, na maioria dos casos, aliás, normalmente na prova só cai com o verbo ser mesmo, nas provas de concurso. Ao passar para a voz passiva sintética, deve-se contar com o apoio da palavra ser, chamada de partícula passivadora. E o verbo deve concordar com o sujeito, porque normalmente a questão é uma passada da ativa para passiva ou da passiva para ativa, é mais para uma questão de concordância do que para uma questão apenas, simplesmente, de transformação da voz verbal. Tá? Transpondo-se para a voz passiva a frase, esses meios desrespeitam. Eu paro aí já. Porque eu tenho que procurar o objeto direto, desrespeitam o quê? A consciência e a liberdade da pessoa moral. Então a consciência e a liberdade da pessoa moral são desrespeitados. Veja que eu tenho um objeto direto com 2 núcleos. Como ele vai virar sujeito? Ele vai virar um sujeito composto, com 2 núcleos. Por isso que o verbo vai para o plural. E os 2 elementos são femininos, o particípio do verbo. Vai ter um comportamento de adjetivo. Por isso desrespeitadas. Tá? Muito bem, resposta à letra D, então. Cuidado com o inverso, da passiva para a ativa. Às vezes aí a gente acaba dando nó no cérebro do cara, né? Muito cuidado, porque é muito fácil levar um cara para o buraco aí. Valores e princípios que sejam percebidos pela sociedade como tais. Que sejam percebidos, são valores e princípios. Sejam percebidos, o verbo sejam aí, a forma verbal, é voz passiva, ele é o verbo ser, ele tem que sair. Tá? Daí sejam já me diz que é o quê? Presente no subjuntivo, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Então eu já sei que o verbo principal aí que está no particípio voltará para a voz ativa como? Exatamente no presente no subjuntivo. E o objeto direto vai ser valores e princípios. Então, que eu perceba, que tu percebas, que ele perceba, que nós percebamos, que vós percebais, que eles percebam. Então só pode ser o quê? Perceba valores e princípios.
Pronto, eu sei pelo verbo auxiliar. Pego o tempo do verbo auxiliar, pego o verbo principal e transformo nesse tempo. Pronto, já sei qual é a resposta, letra A. Nesse caso, preste atenção ao tempo do verbo auxiliar, né? Como eu falei, sejam, pois o verbo na voz ativa deverá ficar no mesmo tempo, presente no subjuntivo, resposta letra A. Muito bem, regência nominal e verbal. Tem um tema específico aqui, mas na própria questão redacional já falamos sobre isso, né? Então, o que você deve observar nisso? Na questão de regência, verbal e nominal. Aliás, regência. Verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que o complementam, objeto direto, objeto indireto, e até o que modifica, que é o adjunto adverbial. Tá? Nominal estuda a relação que se estabelece entre os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios e os termos que o complementam, os termos regidos, que serão sempre o quê? Complemento nominal. Falar de regência nominal, eu já sei que eu vou ter um complemento nominal. E todo complemento nominal é regido de preposição. Tá aí, tem que saber isso. Tá? Muito bem. Cuidado principalmente com os verbos e nomes que regem a preposição a. Eles são os melhor aproveitados durante uma prova por causa da... Pois vindo depois uma palavra feminina que peça um artigo, haverá ocorrência de classe. Preste atenção principalmente aos verbos assistir a, no sentido de ver presenciar, aspirar a, no sentido de almejar, desejar, visará, no sentido de almejar, desejar. O verbo atender também. A Fundação Carlos Chagas usa o verbo atender só como transitivo indireto. Atender a que, certo? Muito bem. Observe que os pronomes o, a, os, as substituem termos que exercem a função sintática de objeto direto. Ele, lhes, objetos indiretos, quando complementam de verbos, mas podem substituir o adjunto antinominal e o complemento nominal, né? Substituindo pronomes possessivos. Aí. Observe as formas da FCC cobrar pronomes regência e crase. Olhe lá. O autor fez sua primeira viagem de metrô, alimentava expectativas para essa primeira viagem. Mas tão logo concluiu essa primeira viagem e comparou essa primeira viagem com a que fazia nos antigos trens, mostrou-se nostálgico das antigas experiências. Então, olha só, o autor fez sua primeira viagem de metrô, daí, sobre a qual alimentava expectativas. Mas tão logo a concluiu, o logo é uma conjunção, a concluiu e a comparou. O e é uma conjunção, então a comparou. Quer comparar o quê? É concluir o quê? Tá? São objetos diretos. Muito bem. Com a que fazia nos antigos trens, então a resposta que deu é a. Eu fiquei meio puteado com eles aqui, na verdade, porque se nós fôssemos rigorosos, não teria uma resposta a essa questão, de jeito nenhum. Não poderia ser. Por quê? Ele usou aqui, ele modificou. Ele usou sobre a qual alimentava expectativas. O autor fez sua primeira viagem de metrô, alimentava as expectativas para essa primeira viagem. Então teria que ser para. A preposição para e não sobre. Seria daí para a qual alimentava expectativas, porque ele diz lá, alimentava expectativas para essa primeira viagem, né? Tá? Mas é a única resposta possível aí, e não está errado. Está errado pelo fato de ele trocar a questão da preposição como resposta aí. A próxima. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. O uso de pronome, aqui eles tentam enroscar o cara. Quem não estuda, quem não faz curso, não faz um bom curso, ele não acerta essa questão. Isso é diferencial na hora da prova. É tão bom quando cai uma questão dessa, que o aluno que foi ali, trabalhou os pronomes relativos, fez os exercícios, deu uma lida, ele já tem uma vantagem com relação aos outros. Tá? Nessa biografia de Levi Strauss, da qual não faltam méritos.
Na qual? Porque não faltam méritos onde? Na biografia de Levi Strauss. Então, na qual? Empenhou-se o autor a enfatizar, não corre crase. Para correr crase eu tenho que ter uma preposição e um artigo. Enfatizar é verbo. Então, não aceita artigo. Artigo só se liga a substantivo. Então, não pode correr crase. Os estudos antropológicos com que tanto se empenhou, quem se empenha em. Então, em que tanto se empenhou Levi Strauss, chegaram a proposições que nenhum antropólogo moderno pode ignorar. Não pelas quais. Ou as quais, ou que. As quais ou que. Não pode ter a preposição por. Porque ignorar o que é objeto direto. Não pode ser preposicionado. Certo? Tristes tópicos. Tristes tópicos. Obra-prima. Levi Strauss. Em que? Porque relata suas experiências nessa obra-prima. Né? Onde? Em que Levi Strauss relata experiências marcantes, documenta contatos em que o próprio marcantes documenta contatos em que o antropólogo travou. Não, que o antropólogo travou. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, continuando. Então o antropólogo travou com nativos. Vejam só. No primeiro caso, em que, porque é na obra-prima, né? E depois, marcantes experiências marcantes, documenta contatos que o antropólogo travou com os nativos brasileiros. Que ele travou o quê? Contatos. Certo? Muito bem. Na celebrada cultura francesa, de cujo valor ninguém ousa duvidar, vejam que valor é um substantivo, então só pode ser o cujo mesmo, que é o único pronome relativo que se liga a substantivo, né? E quem duvida, duvida de. Tá certo a regência também. Muito bem, de cujo valor ninguém ousa duvidar, faltam biografias em que se possam reconhecer altas qualidades. Quer dizer, em que está certo, porque nas biografias, né? Beleza? Então essa é a resposta, letra D. Aí, a um biógrafo não cabe opinar a respeito. A palavra respeito, primeiro, é masculina. E nesse sentido, como ela é usada como uma locução, jamais ela terá artigo. Que não é o respeito, né? É a respeito, nem tem. Então é só a preposição aí. Não pode ocorrer crase. De qualquer coisa, uma vez que deve comprometer-se exclusivamente com os fatos essenciais da vida do biógrafo, do biografado. Quem que se compromete com. Aí. Então, deu a resposta D. O outro modelo. Encarregados de fazer com que as rotinas administrativas essenciais à vida em comum sejam realizadas com certa eficiência e autonomia. Com o quê? A expressão grifada acima preenche corretamente a lacuna da frase. Aí não interessa se vai ser uma preposição com um pronome relativo ou uma preposição com uma conjunção integrante. Não interessa. Tá? Tem que caber o com que aí. Muitos políticos duvidavam de quê? Porque quem duvida, duvida de quê? Então não tem nada a ver aí. Na B, a prática política, os idealistas sonhavam com o quê? Porque quem sonha com. Está aí a resposta, letra B. Certo? Na G, o regime democrático, em que são respeitadas as liberdades individuais. Que é no regime democrático, então em que? Certo? Muito bem. E a letra A, B, C, é G de gato, de gatinha. Né? Saiu um G ali, não sei de onde, parar no meio ali. A D, esperava-se apenas a publicação oficial das normas para que se marcasse a data das eleições. Finalidade, para que se marcasse. Muito bem. Resposta aliás, nem sempre no regime democrático são tomadas as decisões que a maioria espera. Espera o quê? Certo? Então tá aí.
Não é o verbo que pede o para aí. Aí é para você estabelecer uma finalidade. Uma oração, uma finalidade, né? Olha só, esperava-se apenas a publicação oficial das normas. Para quê? Para que se marcasse. Tá? É a fim de que, veja que esse para não é nenhuma uma preposição. É um elemento de coesão já, né? Tá? Que? Espera o quê, né? Que? Muito bem, pessoal. Próximo, portanto, deu a letra B. Vejam aí como os caras cobram. Nesse tipo de questão, olha só. Veja que nós estamos falando de regência. Então, e a regência, o que se liga à regência? O uso dos pronomes, o complemento nominal, o objeto direto, o objeto indireto, o uso das preposições, tanto regência nominal. Então entra a crase junto, obviamente. Mais uma forma. Atente para as seguintes frases. A qualquer hora estamos dispostos a assistir a cenas de guerra. É lógico que está errado, porque qualquer é pronome indefinido, não aceita a presença de artigo, não há como ocorrer crase. Não aceita a presença de artigo, certo? É só uma preposição. Estamos dispostos a assistir a cenas. Já dizem os grandes vendedores de macetes, né? No singular, mais palavra feminina no plural, nunca ocorre crase. Talvez não saibam por quê, ou não queiram contar por quê, para não libertar o coitado, né? Do aluno que fica escravo sempre dos macetes, né? Por quê? Porque se vai ter no singular, a palavra que vem depois está no plural, é porque não tem artigo. E para ocorrer crase, tem que ter artigo e preposição. Então está presente só a preposição, certo? Se fosse as cenas, daí estaria presente o artigo, ocorreria crase. Beleza? Muito bem. Aquela hora da noite, uma expressão feminina que indica tempo. Locução adverbial feminina de tempo. Corre crase. Ainda estávamos atentos a quê? Atentos a. Mais o A de transmissão das cenas da guerra. São dois As, a preposição de atento a, mais o A de transmissão, o artigo, ocorre crase. A luz está certa. Daqui uma hora, veja que o a uma hora equivale a um tempo de 60 minutos. Não é a 1h da tarde, não é 1h da manhã. É um prazo. Gente, daqui a 1 hora acabou o negócio aqui. Veja, daqui a 60 minutos, então não pode ocorrer crase. Tá? Esse canal passará a transmitir, também não ocorre crase, porque o é só preposição, né? Transmitir é verbo, não aceita artigo. A transmitir o quê? A comunicação, objeto direto, por isso não ocorre crase. Que o presidente fará à nação. Fará o que aqui? O A para a nação. Mais o artigo da nação, são dois As, ocorre crase. Portanto, a 2 e a 3 estão corretos, por isso a resposta é a letra E, certo? Ainda bem que isso aqui aguenta, né? Desde que bata aqui, né? Não dá, né? Muito bem. O que é? Estão dormindo já? Os caras já estão, ó. Eu já vi umas duas dormirem assim uns 3 minutos aqui, assim. Não deve ver que dormiu de babá ali agora há pouco ali. Sabe? Dormiu de babá aí, você viu? Sério mesmo. Quando aí acordou, olhou assim pra gente, né? Fez assim rápido. E continuou. Vamos lá. Muito bem. Período composto. Não adianta você saber o nome de todas as orações, se você não sabe como chegar a elas. Dá medo. Ou se você não entende o que é uma concessão, o que é tempo, o que é causa, o que é consequência, o que é finalidade, o que é proporção, o que é uma adição, o que é uma oposição. Não adianta você saber o nome das 9 adverbiais, das 5 coordenadas, das 6 substantivas e as 2 adjetivas, lá que tem pronome relativo, né? Não adianta, se você não sabe como chegar a elas ou o que elas significam, entendem? Observe, caso queiramos articular as frases, mas não nos queixemos e nem tudo são belas paisagens sobre a terra. Explicitando a relação lógica que mantém no contexto, podemos ligá-las adequadamente por meio do seguinte elemento. Uma causa. Dado o quê? Olha só. Mas não nos queixemos. Dado que nem tudo são belas
paisagens sobre a terra. Pois nem tudo. Já que nem tudo. Uma vez que, por que nem tudo? Certo? Para indicar exatamente uma questão de causa, de explicação. Portanto, a resposta é letra C. E eu deveria considerar, por mais dificuldade que eu tivesse, e isso é importante observar, que conquanto é uma concessão, ainda também é. Então a A e a B não poderia. Ou embora também. Então já tiraria a B e a E. Ficaria com duas situações, por conseguinte. Mas não é uma relação de conclusão que ele está dando aí. Está dando uma explicação, por isso fica C. Muito bem. Identifica-se relação de causa e consequência respectivamente no segmento. Cai isso em todas as provas dele. E quase todo mundo erra. É outra que faz a diferença. Vocês acreditam que é muito mais fácil um cara que não fez nenhum cursinho, caiu de paraquedas, chegou lá, vou fazer essa prova, que se dane, acertar uma questão dessa. É muito mais fácil esse cara acertar do que quem estaria estudando e fazendo uma por dia. Aquele cara, ele está desimpedido, ele está tranquilo. O que vier para ele é lucro, entende? O cara que estudou, que se matou, ele vem com essa obrigação e já começa a misturar o negócio, pô, às vezes dá vontade de bater. Não pode errar numa questão como essa. Tem um elemento coesivo, olha o como na E. Não é igual a por quê? Como o papel do Poder Executivo é porque o papel do Poder Executivo é agir com prontidão, não lhe é possível gerir a democracia sem praticar arbitragens e fazer escolhas. Quer dizer, sem se vender. Esse é o problema da democracia, mas ainda é melhor. Tá aí. Resposta, letra E. Não pode errar, tem elemento coesivo. Existe um tipo de exercício que eles fazem, eles tiram elemento coesivo, eles colocam duas informações separadas por duas barras. Aí, tudo bem, até entendo que às vezes você possa cometer um erro, mas vai ao texto, leia o texto. Mas com elemento coesivo não pode. Certo? Muito bem. Período simples, como se cobra? Observe a forma mais comum da FCC, vocês sabem, né? A sua capacidade de encarnar valores e princípios. A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima, o mesmo tipo de regência, ou o mesmo tipo de articulação. Só analisar o verbo. Encarnar o quê? Verbo transitivo direto. Mas ela contribuiu para verbo transitivo indireto. Para quê? Afinal, a democracia é repouso. O que repouso? Repousa. Verbo intransitivo. O consentimento de todos seria verbo de ligação. Mas as sociedades produzem conflitos. Produzem o quê? Verbo transitivo direto. Está aí. Letra D é a resposta. Aí não pode porque necessitam de quê? Verbo transitivo indireto. Verbos. Observe duas formas comuns da FCC cobrar verbos. Há agricultores que produzam de forma sustentável. A forma verbal grifada acima indica no contexto o quê? Letra B. Hipótese. Porque o verbo está no presente do subjuntivo. Os três tempos do modo subjuntivo só servem para isso. Indicar uma hipótese, uma probabilidade e uma possibilidade, não esqueçam isso. Tá? Só servem para isso. Muito bem. A próxima ali. Quando as plagas continentais do Brasil e da África ainda se separavam. O que eles fazem, gente? Eu tenho o verbo, olha aqui. Da primeira conjugação, que é a vogal temática A. Da segunda conjugação, que tem a vogal temática E, e da terceira conjugação, que tem como vogal temática o I. O que acontece? Por que eles trabalham sempre com pretérito imperfeito? Por quê? Para o pretérito imperfeito, do indicativo da primeira conjugação, a desinência é vá. Eu cantava, tu cantava, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, eu comprava, tu compravas, ele comprava. Para a segunda conjugação, e a terceira é ia. Vai beber, eu bebia. O vai partir, eu partia. Vejam,
ia, certo? Então, eu partia, tu partias, ele partia. Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Mas eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Então é aí que eles trabalham a resposta diferente. Se eles colocam lá em cima o verbo na primeira conjugação, no pretérito imperfeito, a resposta vem com o verbo da segunda e da terceira. E se eles colocarem da segunda e da terceira lá em cima, a resposta vem com o verbo da primeira conjugação. Pela diferença. E mais, muito cuidado, porque para o futuro do pretérito, é ia para tudo, hein? Para as três conjugações. Lembram? A diferença é que, para o futuro do pretérito, eu vou pegar o infinitivo do verbo. Cantar, cantaria. Beber, beberia. Partir, partiria. Para montar o futuro. Enquanto que para montar o pretérito imperfeito, eu vou pegar o quê? O radical só. Cantar, cante. Eu cantava. Aliás, vou pegar o tema, no caso da primeira conjugação. Nos outros, não. Na segunda e na terceira, só o radical. Então, canta. Eu cantava. Beba. Não pode, tem que ser bebe. Bebia, ó. Beberia. Bebia. Partia. Partiria, estão vendo? Lá eu pego o radical, o bebe, o parte. Aqui não, aqui eu pego o beber e o partir e acrescento o ia. Futuro do pretérito, para não confundir, porque a fundação trabalha em cima disso. Ou ela vai tentar confundir você, um pretérito imperfeito com o futuro do pretérito, ou a primeira conjugação, o verbo da primeira conjugação no pretérito imperfeito, com o verbo da segunda ou da terceira conjugação no pretérito imperfeito, por causa do ia. Vejam só lá, separavam, pretérito imperfeito. Vejam na A, conservam, presente. Na B, surgiram, pretérito perfeito. Na C, abriga, presente. Na D, possuíam. Aí, eu possuía, tu possuías, ele possuía. Essa é a resposta. Pretérito imperfeito, enquanto que o verbo separar, eu separava, tu separavas, ele separava. Certo? E a E não é porque abrange, é presente também. Então a resposta é a letra D. Então muito cuidado com isso na hora da prova, não fazer as confusões, ver de onde vem esse verbo. Ele é a primeira conjugação, a segunda é a terceira. Tá? Muito bem. Uma das formas, e a mais comum da fundação, cobrar pontuação, gente. Lógico que não podemos esquecer que há uma outra forma em que eles trabalham a oração adjetiva. Eles dão 3 frases, né, A1, A2 e A3, 3 períodos, e um deles eles vão isolar um adjunto adverbial, deslocar na oração, e em 2 frases eles vão colocar uma adjetiva explicativa, e vão pedir para você assinalar a alternativa em que a retirada da vírgula muda o sentido. Claro que as adjetivas, um adjunto adverbial deslocado na oração, se eu retirar a vírgula dele, normalmente não vai alterar sentido. Né? Mas as adjetivas explicativas, tirou, elas viram restritivas. Daí muda o sentido. Muito bem. Outra forma como essa aqui. A mais. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase. Na E, há países em que o alto índice de desenvolvimento econômico e social corresponde, veja que eu pulei um pedaço, numa estranha conjunção, adjunto adverbial deslocado na oração, composto de 3 elementos, presença da vírgula obrigatória. Está lá entre vírgulas, correto? Uma antes e uma depois, quando está no meio. Deslocado no meio, uma antes e uma depois. Muito bem. O alto índice de desenvolvimento econômico e social corresponde ao alto índice de suicídios. Fato que traz muita água. Veja, uma oração coordenada. Todas têm que ser isoladas por vírgula, seja sindética ou sindética, não interessa. É muita água. Como se vê uma oração subordinada adverbial, conformativa. Conforme se vê, como se vê, para o moinho de Schopenhauer. Olha aqui. Fato que traz muita água para o moinho de Schopenhauer.
Veja que, como você vê, é a oração que está no meio. Né? Então, por isso ela é adverbial, por isso tem que ser isolado por vírgula. Uma antes e uma depois. Daí a resposta é a letra, portanto, E. Concordância nominal. Concordância nominal. Cai em todas as provas verbal e nominal. De que trata a concordância nominal? A relação que ocorre, né, entre as palavras. Lembrando que o substantivo é o cara, ele que determina o comportamento de uma palavra. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Na prova da Fundação Carlos Chagas, preste muita atenção a quando uma frase, quando ele vai cobrar isso, ele vai trabalhar em cima da voz passiva. Porque eu sempre digo para vocês que o verbo principal da ativa, ela vai para o particípio. Né? Apesar de ser um verbo no particípio, na voz passiva ele vai ter comportamento de quê? De adjetivo. Ele vai concordar com o novo sujeito, que era o objeto direto da ativa, ele vai concordar em número e gênero, como se fosse um adjetivo. Ficar esperto com relação a isso. E mais, o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito. Um adjetivo, que é o predicativo sujeito, o predicativo do objeto, tanto o sujeito quanto o objeto, eles terão como núcleos um substantivo. O adjetivo vai ter que concordar direto com o núcleo dele. Se for masculino, feminino, singular, plural, vai ter que concordar ali. Só que uma coisa, quando for uma oração, daí, se o sujeito for uma oração, tem um predicativo sujeito. A gente fala a forma neutra, né? Mas para facilitar, é igual ao masculino singular. Pronto. Tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. Quando o sujeito e o objeto for o quê? Oração. Certo? Daí ele fica invariável. Ele é igual ao masculino singular. Beleza? Muito bem. Então tá aí para vocês. E a verbal, diz respeito a quê? A relação do verbo com o sujeito. É mais fácil ainda, eu acho. É mais fácil de errar também. É só você procurar lá. Vai direto ao verbo, faz a pergunta do verbo, acha o sujeito. Não bateu? Sujeito no plural, verbo no plural. Não se esqueçam de que o núcleo do sujeito é sempre um substantivo sem preposição, com quem o verbo vai concordar. E mais, quando o sujeito de um verbo for uma oração, o verbo do qual é sujeito não pode variar. Fica na forma neutra, chamada neutra, que é igual à terceira pessoa do singular. Né? E outra, não esqueça, verbo transitivo direto e indireto mais C. O objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação mais C. Sujeito indeterminado e o verbo fica no singular. Verbo haver igual a existir, acontecer, ocorrer, indicando tempo transcorrido. É impessoal, a oração não tem sujeito, por isso o verbo fica na forma neutra, que é igual à terceira pessoa do singular. Isso cai em todas as provas deles. Muito bem. Então vejam lá. A concordância verbal está plenamente respeitada na frase. Não se notou quaisquer. O que não se notou? Quaisquer irregularidades. Sujeito no plural, verbo no plural. Não se notaram quaisquer irregularidades. Pronto. Corrigido. B. O que se deveu? É só fazer a pergunta do verbo. O que se deveu a uma pequena minoria? Os tumultos. Então, os tumultos que interromperam a sessão deveram-se a uma pequena minoria. Vocês vejam que eles colocam tudo invertido, né? Vamos dar aquele trabalhinho na hora de fazer a análise ali, saber o que tem que pôr na pergunta, o que não dá para pôr, o que vai sobrar. Então está aí a resposta, sujeito no plural, verbo no plural. A C, será que nenhum de nós os advertiram? Não, é nenhum. O núcleo do sujeito é nenhum. Então, os advertiu quanto ao perigo desta rota? Tá aí. D, podem ser, o que pode ser, gente, que deem mais resultados às novas medidas que tomamos? Oração funcionando como sujeito. O verbo fica no singular, então é pode ser. Uma soma de erros tão graves não... Além do mais, se sabe que tem um erro de colocação, mas a questão a gente não corrige um erro de colocação pronominal quando o enunciado está falando de quê? De concordância verbal. Você ignora o resto, né? Muito bem. Então, olha só. Não se pode atribuir, não atribuírem, a uma só pessoa. Então, está aí. Pois o sujeito é uma soma de erros, né? E só o verbo auxiliar é que varia. Quando tem uma locução verbal, é o verbo auxiliar que concorda com o sujeito. As normas de concordância... Então, a resposta dessa questão aí foi a letra B. As normas de concordância verbal estão
estão plenamente observados na frase. Apresentaram-se ao autor na coleção de jornais velhos. O que se apresentou para o autor na coleção de jornais velhos, para muito além de uma vaga lembrança? As cenas. Olha depois o sujeito. Então, apresentaram-se. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, A está certo. Bem, então vamos corrigir. Os gostos e os perfumes do passado, aparentemente perdidos para sempre, revivem em páginas amareladas, cuja magia nos fascina. Porque a magia que nos fascina. Sujeito no singular, veja como o cara fica na dúvida ali olhando para aquele negócio. Não parece que nos fascina mesmo? Não, mas é a magia que nos fascina. Não pode. A magia. Quer ver, ó? A magia das páginas amareladas. No cujo tem como referente textual páginas amareladas. Nas páginas amareladas tem magia, por isso cuja magia. Tá? Beleza, pessoal? Muito bem. Então, foi pro pau. A C. Já não se oferece ao nosso paladar, com a facilidade de antigamente, os prazeres. Então já não se oferecem, porque são os prazeres. O que se deveu à coleção de jornais velhos cedida pelo amigo? As vivas recordações. Então deveram-se. E o que se invoca nesse texto a propósito da velhice? As sábias palavras de Machado de Assis invocam-se. É só procurar o sujeito, você mata a questão. E é uma questão que derruba muita gente. Mais um exemplo. O verbo indicado entre parênteses adotará obrigatoriamente uma forma no plural, ao se flexionar na seguinte frase. Só pode ser, né? Não, porque o que cabe à maioria dos livros de uma biblioteca? Um destino. Sujeito singular, verbo no singular, ele quer plural. É comum que livros antigos, na perspectiva de um herdeiro pouco afeito às letras, o que incomoda, mais incomoda do que uma dádiva? Livros antigos, sujeito no plural, verbo no plural. Está aí a resposta, letra B. Então, representam. Na C, costuma haver, não tem nem que discutir, o verbo haver aqui ele é impessoal, não tem sujeito, ele transfere para o seu auxiliar a sua impessoalidade. Então, costuma haver, o auxiliar também não pode variar, e ele quer plural, por isso que é B. D, pouca gente, tendo o compromisso de avaliar uma biblioteca, sabe, pouca gente sabe. Está aí. E o que ocorre a muitos? Imaginar. Vejam, é um verbo, sujeito, é uma oração, então o verbo fica no singular, ocorre. Por isso a resposta é a letra B, porque ele pede que o verbo vá se flexionar no plural. Então, para vocês verem, não é um problema tão, assim, uma fase difícil de se resolver, mas é que a gente muito cuidado. É muito fácil você se confundir numa questão de concordância verbal da Fundação Carlos Chagas, é verbal e nominal, mesmo porque eles afastam muito os elementos, né, que se relacionam. E às vezes você olha assim, a coisa é perfeita. A última questão ali, para a gente finalizar, a concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase. Mais uma com resposta letra A. Vou ler. A sociedade deve reconhecer os princípios e valores que determinam as escolhas dos governantes para conferir legitimidade às suas decisões. Vamos corrigir as outras. A confiança dos cidadãos em seus dirigentes deve, porque a confiança ser embasada, porque a confiança, ó, aqui erro de concordância verbal e nominal. Vejam, voz passiva, ser embasada. Tá? Ser embasada na percepção dos valores e princípios que regem a prática política. Eleições livres e diretas são garantia de um governo, de um verdadeiro regime democrático, em que se respeitam tanto as liberdades individuais quanto as coletivas.
Tá aí? Sujeito no plural, composto no positivo, e no plural, verbo no plural. Se fosse eleição livre e direta. Eleição livre e direta, daí é? Aham. Se fosse depois, daí seria... Não, mas dá na mesma, porque o sujeito é simples no caso, exatamente. Tá? O sujeito só pode, foi a pergunta da colega de vocês aqui, a afirmativa, se o sujeito estiver depois do verbo for composto, daí o verbo tem a opção de concordar com o núcleo mais próximo ou ir para o plural, né? Agora, se ele estiver antes, sendo composto ou plural, como for, o verbo fica no plural, porque o composto requer verbo no plural, e se o substantivo estiver no plural, independentemente de ser composto, ele vai para o plural também, né? Tá? As instituições fundamentais de um regime democrático não podem estar subordinadas, olha só, erro de concordância verbal e nominal, não podem estar subordinadas às ordens indiscriminadas de um político, de um único poder central. O interesse de todos os cidadãos está voltado para o momento eleitoral que expõe, não, se é o momento eleitoral, é expõe, não é expõe, tem que tirar o M. Só mais uma coisa, eu quero voltar à questão da parte de texto. Nunca se esqueçam de uma coisa. A nossa opinião sobre a ideia do autor não tem a mínima validade. Tudo que eu vou marcar lá é tudo que está no texto. E é o que o autor diz. E preste muita atenção, quando o autor usa recursos, cita outros autores para fundamentar, embasar o seu argumento, cuidado na pergunta, para ver se aquela afirmativa é do autor do texto ou é de alguém que ele está utilizando para embasar. Então, muito cuidado com isso, que a gente confunde. Às vezes eles pegam um parágrafo inteiro para o autor, para citar tal autor, que ele está usando como base. Daí não é mais a ideia dele, é a ideia daquele cara que ele está usando como exemplo, tá? Diga. Mas quando fala infere-se do texto, daí... É tudo que está escrito no texto, não existe. Já imaginou se infere-se do texto eu pudesse decidir o que marcar? Não existe. Não na televisão, eu vou falar, muito cuidado com o que vocês veem na televisão. Infere-se, pelo amor de Deus, professores de língua portuguesa, põe a mão na consciência. Infere-se, entende-se, percebe-se, é tudo a mesma coisa, porque se a gente for diferenciar, o aluno que vai ler, ele acha que ele pode chegar a uma conclusão sozinho. Daí o que aconteceria? Nós teríamos 500 respostas, alternativas para marcar. Entende? Daí o cara deixaria em branco e ia aceitar. Porque a gente acha, eu acho que é isso, o outro acha que é aquilo. A gente não vai ter a resposta, entenderam, pessoal? Aí em casa, então vejam muito cuidado com isso. É sempre o que está escrito no texto. Infere-se, subentende-se, é o que está escrito lá. É o que todo mundo pode concluir que o autor disse, né? Não o que eu acho. Beleza? Para fazer uma boa prova, o pessoal que está de fora, vou colocar no Face daqui a pouco, a gente está amanhã. O pessoal de fora do Paraná aí, de Minas Gerais, aproveite e faça uma boa prova. Legal, e vocês que vão fazer também boa prova. Tá bom? Tchau, tchau. Até.